Olá pessoal, tudo bem? Planeta Brasil Sustentável de volta hoje com um entrevistado muito especial que é o Carlos Eduardo Hammerschmidt, o Dudu Hammerschmidt, que é engenheiro de produção por formação, vice-presidente comercial de Relações Institucionais de Novos Negócios do Grupo Potencial, que é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. Ô Dudu, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa, uma honra te receber aqui. E, enfim, o Planeta Brasil trazendo essa proposta sempre inovadora de trazer empresas, organizações públicas e privadas que têm compromisso com a sustentabilidade. Por isso que o Dudu está conversando com a gente aqui hoje, né? Ô Dudu, por que a gente convidou você para participar do programa? Porque a Potencial evoluiu de um posto de combustíveis na Lapa, sim, em 54, para uma atuação em mais de 2.000 municípios do Brasil. E o que é mais interessante, a empresa tem o maior complexo industrial de biodiesel do país, na sua usina da Lapa, que fica aí a 70 quilômetros de Curitiba. A gente vai falar sobre isso e é por isso que eles estão aqui hoje conversando com a gente. A gente está falando da maior usina de biodiesel do Brasil e uma das 3 maiores do mundo, né, o Dudu? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso depois na sequência, tá bom? Para fechar, é importante entender também que a empresa está inaugurando uma das maiores usinas de processamento de soja do Brasil, a pedra fundamental da Lapa, junto ao complexo industrial do biodiesel, né? Então, ela tem, portanto, um trabalho muito forte na área da sustentabilidade. Esse é o tema da nossa conversa hoje aqui com o Dudu. Ô Dudu, para começar, eu queria que você explicasse como é que a empresa consegue passar de um posto de combustível para uma das maiores produtoras de biodiesel do mundo, cara. Como é que aconteceu isso nesse tempo todo, essa história toda da empresa? Conta um pouquinho da história para nós. Obrigado, Dudu. Seja bem-vindo. Obrigado você. Primeiramente, queria agradecer o convite seu. Essa câmera. Eu gosto sempre de poder compartilhar um pouco a nossa história. A nossa história é uma história bonita, né? Somos 100% paranaenses, uma empresa 100% familiar e que consegue crescer com solidez, né? Em 1954, meu avô teve um pequeno posto de combustível na cidade da Lapa. Então, foi inclusive por coincidência o ano que o presidente do Grupo Potencial, Arnoldo Hammerschmidt, nasceu, que é o filho mais velho da família. E o combustível, quando entra na veia, não sai mais. Muitos dizem isso, né? Então, ali começou a nossa história. Ali nós tínhamos... Esse posto de combustível ficava na rodovia do Xiço, na antiga da rodovia da erva mate, que a gente falava. Então, ligava toda a parte do oeste, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e todo o caminho do tropeirismo. Então, a erva mate que vinha para Curitiba, passava-se por essa estrada, que era a rodovia do Xiço, hoje chamado BR-476. O meu pai foi o filho mais velho da família, e ali na década ali de 70, quando houve uma notícia que essa rodovia ia ser asfaltada. Meu pai foi o filho mais velho e foi o visionário, vamos dizer assim, o empreendedor, o visionário e o empreendedor da família. Quem começou para valer a fazer a coisa acontecer? Começar a roda girar. Entendi. Naquele momento ele falou, pô, vai sair um asfalto aqui, nós somos um ponto de parada hoje, então vamos tentar fazer um posto maior, né? E foi aos pouquinhos, nas dificuldades financeiras, que naquela época não eram muito... Nós não somos de família rica, vamos dizer assim, né? Conhecemos o lado das dificuldades da vida, e meu pai fez alguns empréstimos de tios, de outras empresas. Naquela época, inclusive, uma das parceiras foi a própria Shell, né? Hoje não se chama mais Shell no Brasil, se chama Raízen, mas foi a Shell, foi uma parceira naquela época e montou um posto maior. A consequência disso foi que deu certo, foi um sucesso o posto de combustível e virou um posto de referência na região, sendo um dos postos que mais vendiam combustíveis para a Shell no sul do Brasil naquele ano, na década de 70 e na década de 80. Bacana. Tanto combustível como lubrificante. Então ele começou ali com um posto, daí começou com 2, 3, 4, até o ano de 1994, como você citou aí no seu início, no ano de 1994, onde foi fundada a Potencial Petróleo, a distribuidora de combustíveis. É uma história de luta, como tantos empresários, né, Dudu, que
começam com um pequeno negócio, depois expandem. Claro que isso depende da visão de cada um, da visão estratégica, da competência gerencial de cada um. Mas começou como tantos empresários que tem um negócio um pouco mais humilde e depois expande, né, Dudu? Então, uma história bacana também a ser construída. Dudu, eu queria te perguntar uma coisa importante. Uma lei aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética aumentou de 10% para 15% a mistura obrigatória de biodiesel. Por que essa decisão é tão importante e para potencial, mas não só, para o Brasil, Dudu? Essa lei, a gente chama do CNPE de 2018, do Conselho Nacional de Política Energética, criou um cronograma de aumento de mistura ano a ano. Então, em 2019 era para ser 11%, 2020 12%, 2021 13%, 2022 14% e 2023 15%. Esse ano já era para ser 15% de mistura. O porquê da importância? Porque você envolve toda uma cadeia produtiva em volta daquele município onde está instalada a indústria, né? Além da oportunidade de emprego que você dá para as pessoas daquele município que estudam nas grandes capitais e tem o sonho de voltar para a sua cidade de origem, mas não tem emprego, né? Um exemplo, o engenheiro químico. Hoje lá na nossa planta na Lapa, ele vem, faz engenharia química e tem a oportunidade de estudar viver, morar e trabalhar na sua cidade natal. Então é um desenvolvimento econômico e social muito grande em volta das indústrias hoje no Brasil. Né? Então hoje, no caso do biodiesel, já temos 59 indústrias produzindo em 17 estados diferentes. Em 17 e entre grandes municípios e pequenos municípios. Então, a indústria leva o desenvolvimento econômico e social para esses lugares. Isso ajuda a fixar o homem no campo, né? E a população a manter nas pequenas e médias cidades, né, Dudu? Basicamente é isso. A população acaba não saindo da cidade dela, né? A população ali nasce ali, né? Gosta de viver ali, mas às vezes não tem oportunidade de emprego. E a indústria leva a oportunidade de emprego. Então, isso é um dos fatores mais importantes. Né, eu acho que nesse caso. Então, além de você poder ajudar aquele município com a arrecadação de tributos, né? Essas grandes empresas, elas ajudam o município na arrecadação de tributos e no desenvolvimento daquele município, né? Estrutura, saúde, educação, asfalto, né? Então, acaba tendo esse desenvolvimento social no município e desenvolvimento estrutural do município, que sem uma empresa de porte renomado, consegue fazer. O bacana é a parceria que se estabelece, né, Dudu, entre público e privado e a sociedade, né, em benefício comum, todos ganham com isso, né? Todos ganham com isso, né? Inclusive, por exemplo, hoje no município da Lapa, hoje nós temos, depois de quase 30 anos de batalha, vamos dizer assim, do município, hoje nós temos um hospital que nunca teve. Hoje nós temos um hospital lá que é o que veio a se tornar realidade muito porque grandes empresas começaram a se instalar na região. A Potencial Biodiesel, né, se instalou na região da Lapa. Nós temos ali em Porto Amazonas hoje a Premier Pet também, que é a maior empresa de ração da América Latina. E não tinha assistência de saúde nenhuma. Então se veja como essas grandes empresas conseguem atrair os olhares dos governantes para ajudar esses municípios a desenvolverem outros pilares que são de importância para a administração. E só foi possível por conta dessa parceria, né, Dudu? Importante. Exatamente. Eu acho que não somente dessa parceria, mas também porque há necessidade, porque vem novas pessoas vir morar nesses municípios, né? Então, quanto maior a população, maior o desenvolvimento econômico, né? Ô, Dudu, vamos falar um pouquinho do meio ambiente, que é uma das áreas fortes de atuação aqui do nosso projeto. E eu sei que também a questão da sustentabilidade é do Grupo Potencial. Dá para quantificar, Dudu, quanto você vai reduzir de poluição do meio ambiente com o aumento da mistura de 10% para 15%? Dá para mensurar. Vamos dar um exemplo. Hoje, a cada 420 litros produzidos de biodiesel na nossa planta,
a gente diminui 1 tonelada de CO2 na atmosfera. Então, a nossa planta, mês de julho, ela vai produzir 60 milhões de litros de biodiesel. Então, se eu dividir por 400, vai dar em torno aí de 200 mil toneladas, 250 mil toneladas de CO2 na atmosfera, mais ou menos. É um volume bem grande, né? 200 mil toneladas mais ou menos na atmosfera. Então, uma conta de padeiro que eu fiz aqui agora de cabeça, que você me pegou de surpresa, né? Essa conta, não tinha feito, mas é bem grande a diminuição de emissão de poluentes com o biodiesel. Porque o biodiesel é um produto 100% sustentável, né? A cadeia inteira dele é renovável. Não existe emissão de CO2 na produção de biodiesel. Dudu, eu queria exatamente entender um pouco desse processo. Vocês produzem o biodiesel de maneira sustentável. Como é que é o processo na prática? Eu sei que não dá para explicar com detalhe a parte técnica, mas de maneira geral, por que ele é produzido de maneira sustentável? Como é que se dá esse processo, Dudu? Porque a matéria-prima principal do biodiesel é a soja, né? A soja é um produto 100% sustentável, né? E os resíduos, Dudu? Todos os resíduos na nossa planta a gente aproveita todos. Então a gente hoje tem alguns resíduos que eu posso citar lá, como borra, ácido graxo, borra e ácido graxo, que são os principais resíduos. A gente é a única planta do Brasil hoje que tem uma tecnologia chamada glicerólise, que a gente faz um reaproveitamento desses resíduos junto com glicerina refinada que a gente produz na nossa planta e transforma em óleo sintético. Esse óleo sintético vira biodiesel novamente. Vocês reaproveitam ou vocês vendem o produto? Não, a gente reaproveita para produzir biodiesel. Entendi. Então ele vira um óleo sintético. Então os resíduos, ele vai para um processo químico com glicerina refinada, que é um subproduto da produção do biodiesel. Né? A gente refina essa glicerina dentro da planta e ela faz um processo entre glicerina refinada, ácido graxo e borra e transforma em óleo sintético que se produz biodiesel novamente. Quer dizer, não se perde nada. Não se perde nada, né? Tem um único subproduto que se perde, que daí vende para resíduo mesmo. Tá. Mas o resto é 100% reaproveitado. Dudu, vamos falar um pouquinho da usina de esmagamento de soja lá da Lapa, cuja pedra fundamental foi inaugurada na semana passada. Dudu, por que a empresa resolveu entrar nesse segmento agora de esmagamento de soja? Tem conexão com o biodiesel? É um outro segmento, uma outra área de atuação do Grupo Potencial? Fala um pouquinho disso para a gente. Não, tem conexão, né? Porque a matéria principal da nossa produção de biodiesel é o óleo de soja, né? Então a gente quer ter esse downstream da cadeia de produção, uma parte, né? Porque para eu ter uma esmagadora para atender a nossa planta, teria que ser muito grande e nós teríamos que comprar muita soja. Então, nós vamos Melhor ter a própria esmagadora. Essa esmagadora atual, na primeira fase, ela vai produzir em torno de 20 milhões de litros de óleo de soja por mês, sendo que a minha necessidade de óleo é de 60 milhões de litros por mês. Então ela vai produzir 1/3 só da minha necessidade de óleo de soja, né? Vamos fazer uma segunda fase até 2028, onde a gente vai chegar a uma produção aí de 30 e poucos milhões de litros de óleo de soja, mas mesmo assim não vai atender 100% a necessidade da minha produção de biodiesel. E qual é a diferença? Vocês importam ou não, a gente compra no mercado interno? No mercado interno. Óleo de soja a gente tem... tem que ser só soja, Dudu? Ou pode ser outro tipo de Não, produto? Hoje a gente usa também, a gente chama de a gordura animal, gordura vegetal. Então, por exemplo, a gente compra o sebo bovino, a gente compra vísceras de frango, óleo que as vísceras do frango vira óleo. Tudo isso pode ser usado como matéria-prima. Sim, e um dos principais projetos que a gente tem hoje dentro da planta, do grupo Pro Biodiesel, é o recolhimento de óleo de fritura. Então, o recolhimento do óleo de fritura, nesses 10 anos de história do biodiesel... Óleo doméstico? Óleo doméstico.
Óleo doméstico. Nesses 10 anos a gente recolheu 23 milhões de litros de óleo de fritura. Só para você ter uma noção, assim, o básico, assim, a cada 1 litro de óleo de fritura jogado no meio ambiente, você contamina 25 mil litros de água. Então a gente retirou do meio ambiente 23 milhões de litros de óleo de fritura que se transformaram em biodiesel. É mais uma atividade que muita gente não sabe que vocês desenvolvem, na verdade, né, Dudu? Então a gente tem alguns coletadores, então a gente tem alguns parceiros que recolhem esse óleo de fritura para nós e a gente transforma em biodiesel. De restaurante também? Restaurante, tudo que você imaginar. Residência, restaurante, ambiente industrial. Restaurante, ambiente industrial, legal. Tudo a gente pode transformar em biodiesel. O óleo de fritura pode ser transformado em biodiesel. Bacana. Então ele é feito um processo químico nele, ele tira todas as impurezas dessa fritura, desse óleo de fritura. E processa o produto? Processa, a gente tem uma planta de pré-tratamento, a gente chama de pré-tratamento de óleo vegetal. Então a gente processa esse óleo vegetal e deixa ele num fator de produção como se fosse um óleo vegetal natural. Então ele vira biodiesel final. Tá. Dudu, ainda sobre a usina da Lapa, fala um pouquinho dos números da usina. Quando ela vai começar a operar? Quantos empregos vai gerar? Qual vai ser o benefício direto? Não só para a Lapa, para a região toda ali do entorno, né? A esmagadora, né? A esmagadora. A esmagadora, a gente está com um projeto aí de construção dela para 18 meses, né? Se não der nada de errado, né? Porque você sabe que um complexo industrial, chuva, clima e essas coisas... Depende dos humores do tempo. Tudo pode acontecer, mas a gente acredita em 18 meses a 24 meses, aí a gente está com essa planta, a primeira fase desse projeto concluído. Mais ou menos final do ano que vem, já dá para pensar na primeira fase está pronta. Meados de 2025, né? Tá bom. Meados de 2025, essa primeira fase da planta estar pronta, né? Esse é o projeto ali, vamos dizer assim, o ano de 2025, né? Não dá para a gente... Porque acaba que projetos desse porte acaba sempre atrasando um pouco, porque é muito grande, mas é um projeto que vai gerar em torno de já de cara, uns 300 empregos diretos. Nós já temos lá na planta hoje quase 300 empregos diretos no biodiesel. Então, já vão ali para o município vão ser mais 300 empregos diretos, fora os indiretos, né? Porque... a gente vai acabar fazendo com que o agricultor na zona rural, ali nas redondezas da planta, acabe produzindo mais soja para vender para nós, né? Sim. Então acaba que é um fator cíclico, né? Estimula o produtor. Estimula o produtor, né? Então às vezes o produtor cria gado, vou produzir soja. Em vez, de repente ele pode escolher o que é melhor para ele naquele momento, porque a planta vai estar ali localizada perto dele, né? E sabe que tem comprador garantido já, né, o Dudu? Exatamente. Não precisa se preocupar com o escoamento da produção, como se preocuparia se tivesse que vender para mercados mais distantes, né? Então, e o Brasil é um país que produz muita soja, né? Por incrível que pareça, o Paraná não é citado muito, mas é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Esse ano ele é o segundo maior produtor de soja do Brasil e é o segundo maior produtor de milho do Brasil, o estado do Paraná. Isso não se fala muito, mas nós temos esse troféu, vamos dizer assim, essa alegria. Mas isso é porque o povo paranaense explora muito o campo, né? Principalmente os pequenos e médios produtores exploram muito o campo e sabem produzir com eficácia essa característica, né? Característica do estado que tem um solo rico e tal, né? Um povo trabalhador. É um povo que sabe usar de maneira com maestria, vamos dizer assim, essas culturas, essa diversidade de culturas que o campo dá para ele na região. Dudu, quando a gente monta uma empresa, a gente está falando de uma estrutura toda que é montada no entorno, né? E o que a Potencial vai fazer lá vai impactar na malha ferroviária, na malha rodoviária. Como é que vai ser a infraestrutura logística para escoamento da produção depois que vocês estiverem já instalados em 2025? Vai ter que se alterar, melhorar
E é isso que também vai impactar positivamente na região, né, Dudu? Hoje a gente já impactou muito, né? Hoje, onde é instalada lá a usina de biodiesel, não existia nada. Não existia luz, não existia internet, não existia infraestrutura de saneamento básico, não existia nada. Hoje já existem 5 quilômetros de asfalto que nós executamos a obra junto ao governo do estado. Então são quase 5 quilômetros de asfalto que vão até a usina, e agora a gente vai fazer mais, se não me engano, 3,5 km de asfalto até a estrada de Porto Amazonas, que é na região ali. Então vai mudar o ciclo também. Se alguém estiver vindo da região norte do Paraná, pode desviar para aqui para a BR-476, então ele vai ter mais uma opção de fluxo logístico, né? Então a gente vai ter um fluxo logístico melhor, tanto pela 277 como pela BR-476 para o Porto de Paranaguá. Nós temos a questão também lá ferroviária, né, que é um projeto que a gente está estudando a fazer, que é nós temos o trilho do trem passa dentro do nosso terreno, lá na usina de biodiesel lá, e a gente tem vamos tentar executar esse projeto de fazer uma descarga, um carregamento ferroviário para exportação de farelo, né? O farelo é o principal subproduto da extração de soja. Indo para o Porto de Paranaguá. Indo para o Porto de Paranaguá, porque a maioria do farelo brasileiro é exportado, é muito farelo. Uma saca de soja, 20% vira óleo, 80% vira farelo. Então, uma saca de soja em torno de 60 quilos. Então, você tem 12 litros de óleo numa saca de soja e o resto é farelo e um pouco de perda. Então, é muito farelo que você produz numa planta dessa, né? Mas, graças a Deus, o estado do Paraná tem, como a gente estava conversando aqui no início, tem uma diversidade de produção de culturas muito grandes. Então, por exemplo, farelo, ali temos hoje a Premier Pet, que faz ração. Nós temos aí hoje grandes empresas de abatedores de frango no estado do Paraná que consomem farelo. Então, eu acho que a gente vai conseguir negociar com algumas empresas no mercado interno, mas grande parte desse farelo vai para exportação. Dudu, uma coisa interessante quando você tem um projeto dessa dimensão é que você acaba, no caso do Grupo Potencial, respeitando a vocação regional, né? As pessoas da região, obviamente, produzem soja, não apenas soja, mas principalmente soja, e a Potencial, com isso, também está respeitando essa vocação das pessoas na região, aproveitando o potencial que a terra tem, obviamente, mas sobretudo a cultura da produção de soja também na região, né? Isso é importantíssimo também, né? A gente vai aproveitar a cultura da região, vai aproveitar já a expertise dessas pessoas da região, né? É uma região que tem essa vocação, né? Como a gente falou, de diversidade de produção, tanto soja como milho, como outras coisas. Essas famílias, pequenos e médios produtores, já fazem isso há muitos anos. Então a gente já está ali aproveitando essa instalação deles. E eles vão ter mais um player para vender esse produto, né? Mais uma opção de venda para eles vender esse produto ali na região mesmo, né? E ter uma garantia da produção deles de venda. Então é mais uma opção para eles de desenvolvimento econômico para eles, para a família deles e renda para a família. E a gente está falando também de geração de impostos, né? Os municípios precisam desses recursos, né? Sobretudo aqueles que têm vocação agrícola. É fundamental você ter apoio do setor privado para você gerar imposto, já que IPTU, por exemplo, que é uma receita municipal, às vezes não é tão alto, mas as vocações regionais levam o setor agroindustrial para essas regiões. Isso é importantíssimo para a geração de imposto e, portanto, emprego e renda também, né? Benefício para toda a sociedade, né, Dudu? Isso é importantíssimo também, a parceria com o setor público. Sim. O setor público tem que pensar em toda a cadeia, né? Tanto do município como do produtor, né? Como da empresa, porque se não tiver um ciclo que se complete, você não consegue fazer a indústria se enraizar naquela região, né? Então, eu acho que tem que ter todas as partes têm que se ajudar, né? O setor público e privado se desenvolve mais fácil quando conversa. Se não houver conversa entre as partes, o desenvolvimento é muito complexo. Sim.
Dudu, a gente tem que encerrar o programa, são meia hora apenas, são 30 minutos. Quero te agradecer pela gente deixar umas palavras finais para você, mas já te agradecer ao Grupo Potencial também por poder esclarecer tanta coisa importante sobre produção agroindustrial brasileira, sobre o que as empresas privadas podem fazer pela sustentabilidade, pelo respeito ao meio ambiente do Brasil. Dudu, obrigado, viu, por você ter comparecido no programa. Não, obrigado você aí, a Potencial, uma empresa 100% paranaense, 100% familiar, é uma empresa que quer continuar investindo no estado do Paraná, quer deixar um legado para o estado do Paraná, que são todos esses investimentos que a gente está fazendo. Então a gente quer continuar fazendo história para o estado, né? Que as pessoas possam crescer conosco, se desenvolver conosco, criar os filhos deles para trabalharem conosco. A gente brinca dentro da nossa empresa. Então a gente quer um desenvolvimento de pessoas dentro da nossa empresa, de famílias, e que tenham condição de renda e de viver hoje no nosso estado bem financeiramente e possa dar condições para todas as próximas gerações terem a mesma vocação, né? Então a Potencial está aqui para ajudar o estado do Paraná e espero que sempre o estado do Paraná possa nos ajudar também nos nossos projetos. Legal. Obrigado, Dudu. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Um abraço.